Sejam bem-vindos ao Investigação Paralela, onde investigaremos mistérios que se repetem todo ano em nosso país. Eu sou o Henrique Zingano. E eu sou o Felipe Bank. E hoje vamos falar sobre a Black Friday antecipada da Brasil Paralelo. Tu lembra por que é importante falar sobre isso? É importante falar porque a promoção já começou e quem assinar hoje vai pagar menos do que quem assinar amanhã. Mas quais são os detalhes dessa promoção? Hoje é o último dia para você assinar e ganhar 30% de desconto na melhor assinatura da Brasil Paralelo. Então fala pra eles o que eles precisam fazer. É só clicar em Saiba Mais e garantir a promoção de hoje, que vai somente até às 23 horas e 59 minutos. Lembrando que quem assina antes, paga menos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Investigação Paralela, onde investigaremos mistérios que chocaram o país. Eu sou o Henrique Zingano. E eu sou o Felipe Bank. Cara, conversando com amigos e colegas aqui da empresa, eu percebi que ninguém quase conhecia esse caso, o caso que a gente vai investigar hoje. Sabe qual é que é? Sim, tá escrito aqui, ó. Investigação Paralela, a morte de Clodovil Hernandes. Ah, sim, é esse caso mesmo. Mas sabe alguma coisa sobre esse caso? Sabe algum detalhe da morte que envolveu? Não, da morte dele não. Eu sei quem era o Clodovil e sei que era estilista, caramba, depois ele virou deputado. Exatamente. E aí depois ele morreu, mas até onde eu sei ele morreu em casa, algo do tipo. Exatamente, tem muita gente que não sabia, né? E eu vi comentários aí solicitando esse caso, então eu decidi investigar e ir atrás. Teve gente que foi... Teve. Uns 4. 5. Não, mas teve gente pedindo sim. Então vamos aí investigar a misteriosa morte de Clodovil Hernandes. Muita gente pediu o caso e muita gente não conhecia. Isso. Não, muita gente pediu, mas vocês aqui não conheciam. Muita gente Ou não seja, conhece, mas muita gente pediu. né, mas o público... Ou seja, não, é que quem não conhecia eram vocês, o público conhecia antes. Isso prova? Isso prova o quê? Não, olha só. Vocês da empresa não conheciam, mas o público Vocês da conhecia. imprensa. A imprensa podre, nem dizia o Enéas. Vamos lá, quer que eu grave então? Não deixe de se Isso aqui tem que ir, inscrever. essa parte aqui. Tem que botar. Tá, mas entenderam o argumento? Vocês Entendi, não conheciam, mas o entendi. público conhecia e Entendi. pediu, então eu fiz. Em resumo, o pessoal da empresa é tudo burro e o pessoal de casa pede os Não. melhores casos. Não é todo mundo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dê o like nesse vídeo e torne-se membro da Brasil Paralelo. Lembrando que é com a sua assinatura que conseguimos investigar os casos solicitados por vocês. Quero conversar com você para ele não destilar recentemente lá. Eu senti uma pressão política. Nós estamos falando de gente muito graúda. O senhor não vai poder garantir a minha vida. Vamos começar essa história aqui então, pessoal. Ainda criança, Clodovil despertou Ainda criança, Clodovil despertou seu interesse pela moda. Na loja de tecidos do pai, dava dicas e sugestões para sua mãe, tias e primas, e logo começou a se maravilhar com as possibilidades que enxergava. No último ano da escola, percebendo o grande interesse que Clodovil tinha por roupas, uma colega perguntou se ele desenhava vestidos. O jovem nunca havia pensado na possibilidade e nem sabia que desenhar vestidos era uma profissão. Em seu caderno de aula, começou então a desenhar modelos, criando 11 vestidos diferentes. Dos 11 desenhos, Clodovil vendeu 6 para uma loja de vestidos no centro de São Paulo. São Paulo é uma cidade de um charme incrível. Eu diria até que é uma cidade mágica, envolvente, tentadora, perigosa, como todas as cidades grandes são. Mas São Paulo tem qualquer coisa de província, ainda um resto, um ranço de café, que faz com que São Paulo seja diferente de todas as cidades grandes que eu conheço. Eu conheço bem Nova York e acho que São Paulo é muito mais fascinante que Nova York. Porque essa coisa puritana, rançosa, velha, de província, faz com que isso seja realmente o fundo mágico desse espetáculo todo que é essa cidade. Nesse negócio, ganhou mais dinheiro do que recebia de mesada de seu pai.
o jovem logo ganharia o apelido na escola de Jacques Fath. Não sei como é que se pronuncia isso. Também não sei. E não vai ser a primeira coisa que eu não vou saber pronunciar no... Eu conheço só o Jacques Villeneuve. Quem é Jacques Villeneuve? Da Fórmula 1, pô. Ah, sim. É. Campeão em 96. Boa. Percebendo que sua vocação havia sido descoberta, Clodovil larga os estudos e abre o seu próprio ateliê. Nos anos 60, ganha alguns prêmios importantes da moda brasileira e se destaca no gosto das celebridades, artistas e das famílias da elite da época. Cara, eu li isso aqui em uns lugares aqui, né? O talento de Clodovil para a moda foi reconhecido por mulheres de variadas origens sociais. Desde artistas como Elis Regina, eu sei quem é Elis Regina, Também. e Cacilda Becker, eu não sei quem é Cacilda Becker. Não Sabe quem é conheço. Cacilda Becker? Como é que é? Atriz de teatro. Atriz de Ô, teatro. louco, porra, Boris é... Chato. Não, a equipe é... E a empresária Hebe Alves, antiga proprietária das lojas Mapping, ou Mapping. É Mapping ou Mapping? É mapping. Mapping. E as Vem famílias... participar aí, Boris, senta aí. E, Já que tu conhece o caso todo aí. e também as famílias Diniz, do Abílio Diniz. Conheço. Do primeiro episódio. Sim. E a família Matarazzo, para quais as linhas... Desculpa meu francês aqui. Prêt-à-porter era muito apreciada. Será que tá certo esse... Eu já ia ler assim, ó, prete a porta. Vamos botar no Google pra ver como é que se diz. Boa. Rapidinho aqui. Cacilda Becker. Uma criança que nessa chamada Cacilda já arranca nos 40 anos, né? Ah, vem cá, Cacilda. Aí vem a criancinha de 4 anos assim, tu olha. Cacilda. Velha, já é velha. Prêt-à-porter. Ah, eu fiz certo, vai. Fez certíssimo. Prêt-à-porter. A moda brasileira ainda engatinhava quando Clodovil fazia seu nome na alta costura. Antes dos 30 anos de idade, tornou-se um estilista conhecido no país e logo passou a trabalhar também no rádio e na televisão, onde teve uma longa carreira de mais de 45 anos, chegando a ser funcionário de quase todas as emissoras do país. Ainda nos anos 60, devido ao seu crescente sucesso, começou a trabalhar na rádio Jovem Pan, onde dava conselhos de moda e atraía milhares de ouvintes por seus comentários, por vezes controversos e ríspidos. No ano de 1968, o estilista teria criticado ao vivo as roupas de Yolanda da Costa e Silva, esposa do então presidente Arthur da Costa e Silva, e por isso foi demitido da rádio. Clodovil desmentiu a história, dizendo que não havia criticado a roupa em si, mas sim a atitude da primeira-dama. Eu não critiquei a roupa dela, não. Eu critiquei a atitude dela. Ela recebendo a Indira Gandhi, ela parecia uma espanhola enlouquecida, com um vestido de veludo azul marinho, com sutiã azul marinho. Era uma espanhola louca. Digo, é pior do que uma brasileira enlouquecida. Pelo menos ela tava de candomblé, né? Muito bom, eu não critiquei a roupa dela. Sim, não. Calma. Atitude. A atitude da primeira dama. Daí ele segue a falar da roupa dela. Vestido azul marinho, né? Um sutiã azul marinho. Parecia uma espanhola louca. Sim. Essa seria a primeira de muitas polêmicas que marcaram a carreira e a personalidade forte de Clodovil. Em 1980, já consagrado como costureiro da elite brasileira, Clodovil foi convidado pela Rede Globo para participar da equipe de apresentadores do TV Mulher, seu primeiro programa de televisão, tendo como colegas Marília Gabriela, Ney Gonçalves Dias, Ala Zeman, Zênia Bia e Marta Suplicy. No TV Mulher, Clodovil costumava ler cartas de mulheres que queriam dicas e sugestões de vestuário e desenhava ao vivo os modelos desses vestidos de festas até roupas adequadas para o trabalho. Sensacional, meu. Devia ser muito bom esse programa dele. Pra mulher devia ser. Não, sim, TV mulher, né? Nossa, bem machista essa tua frase. Só que, cara, o Clodovil aí, seguindo a personalidade forte dele, ele acabou sendo demitido de muitas emissoras Não nos parava anos em lugar 80 nenhum. e 90. Então, por exemplo, da Globo, que é essa última que a gente citou, ele foi demitido porque ele discutiu ao vivo com a Maria Gabriela. Porra, o que é? Gabriela. E no mesmo ano ele entrou pra Rede Manchete e foi demitido aí pelo próprio presidente da companhia, porque ele falou que a Assembleia Constituinte, que estava fazendo a Constituição, né, de 88, falou que era a Assembleia Prostituinte. Ele passou por quase todas as TV e foi demitido por quase todas. Sim.
Tudo por briga, Tudo discussão. porque ele não aceitava pra ninguém. Ele falava que eu não me vendo pro sistema, eu sou quem eu sou e tal. Um cara forte mesmo. Um né? cara forte. E acho que não era a TV que, vamos dizer assim, trazia o dinheiro pra ele, né? Acho que o cara já era conhecido como estilista e tal, devia. Sim, sim. E talvez isso até pra ele fosse positivo no sentido das pessoas procurarem ele mais ainda. Exato. E tal. E é justamente nessa questão da grana que a gente vai entrar agora. Quando eu falei naquela época na televisão que eu disse assim, mas escuta aqui, isso é uma constituinte ou uma prostituinte? O Ulisses Guimarães ligou pra Manchete e disse assim, Tira este viado, filho de uma puta, do ar hoje. assim, foi isso. Tiraram? Claro. O dinheiro ganho como apresentador de TV e como estilista renderam a Clodovil uma vida extravagante com viagens, festas e luxos. Ao mesmo tempo que ganhava dinheiro rápido, também perdia rápido. Diversos processos judiciais, maus investimentos e os gastos excessivos não permitiam que o dinheiro ficasse muito tempo em sua conta. Como é que não ia ser processado, né? O cara xingava todo mundo na própria TV, assim, gerava prova contra ele. Os caras metiam no pau. Sim, sim. Aí, cara, ele ficou... Esses processos aí que ele levou e o dinheiro que ele gastava acabaram deixando ele numa situação ruim no final dos anos 90, né? Sim. Aí tem uma história que eu li que o Faustão, que era amigo dele pessoal, Sim. deu pra ele uma vez um buquê de flores feitos de notas de dinheiro, com um grampo de ouro em cima. E tinha 40 mil reais. Nas flores, assim. Esse buquê, o botão assim. das flores era grana. Exato. Falou pra ele, né? Não é dinheiro, é um presente de um amigo. Massa. Então, Cara, quando sabe eu- que tem várias histórias do Faustão, né? Diz que uma vez também ele comprou casa já para funcionários lá do programa Ah, e tal. É. Não sabia. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas tipo, esse boato que rola é de que ele já fez Sim. isso daí mesmo. Faustão não foi o homem mais bem pago da Globo por muito tempo. Ah, eu acho que pode ter sido mesmo. Casa em Mônaco, É. toda aquela história. Né? Inclusive nos últimos, agora antes dele sair da Globo, ele morava nos Estados Unidos e vinha pra cá gravar, né? Ele saiu da Globo, né? Vai estar na Band a partir do ano que vem, parece. Na virada do milênio, Clodovil estava desempregado, mas logo voltou à televisão, onde retomou suas polêmicas e discussões com colegas de trabalho. Foi demitido da Rede TV em 2004, após provocações ao vivo feitas contra Luciana Gimenez. Aí, cara, continuando essa vida dele na TV, ele acabou ofendendo a pessoa da então prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Que já foi colega dele de programa lá. Exatamente. Que resultou num processo judicial por calúnia e difamação. Ele criticou o presidente da Band também, o Johnny Saad, que fez o seu programa deixasse de ser ao vivo por uma decisão do próprio diretor da emissora, né? Então, cara, ele Era uma bomba relógio, Clodovil. perdia muito, né? Xingando na as frente pessoas das e tal. câmeras já metia o louco todo. Tinha Se tivesse vivo, ia xingar nos programas. Ele foi adotado quando criança por um casal de espanhóis, né? Sim. Então eu acredito que ele tem esse sangue espanhol, assim, Sangue né? quente. Desde sempre. A personalidade forte e as convicções políticas do estilista o levaram a se aventurar na política brasileira. Devido à sua exposição na TV e status de celebridade, Clodovil foi o terceiro deputado federal mais votado naquela eleição, chegando a quase 500 mil de votos nas eleições de 2006, e tornou-se então o primeiro homossexual assumido a ser eleito deputado federal. Ele foi a terceira maior votação do Brasil, né? Porque São Paulo, obviamente, é o maior colégio eleitoral. Sim. Então, foi o Covas, se eu não me engano, o Russomano, o segundo, e o Clodovil foi o terceiro deputado federal mais votado do Brasil. Cara, Entende? É bastante voto. Porque vamos lá, né? De tudo que a gente já trouxe até aqui, ele sempre se envolveu em polêmica, ou, que nem eu falei ali, alfinetando o vestido de celebridade. Nunca foi um cara mais voltado, tipo, que nem o próprio Russomano, que teve programa que ele ia lá, defendia, Procon. Então ele ser eleito como terceiro mais é bem significante. Sim. Eu acho que ele passava uma confiança pras pessoas, assim, Sim. né? Ah. Mas não só isso, cara. A campanha dele, ele trouxe frases muito icônicas, assim, que as pessoas... Tenho certeza que causava muita ressonância com as pessoas na época, Sim. assim, né? Pisa no meu pé pra ver. Meu amorzinho, Brasília nunca mais será a mesma, porque eu não vou prometer nada. Eu vou denunciar aquilo que passar pela minha frente. É preciso acabar de uma vez com essa passividade. Esta figura bem educada que verbaliza direito, vocês não pensem que eu sou passivo, não. Pisa no meu pé pra você ver o que acontece. Eu não tenho talento nenhum pra prometer nada, mas tenho talento pra denunciar. Meu nome, você sabe, é Clodovil. O que você não sabe é o que eu pretendo com essa minha candidatura a deputado federal. Brasília nunca mais será a mesma, vocês verão. Eu queria
E eu prometo, sempre as mesmas palavras. Que coisa velha, né? Que coisa antiga essa política brasileira, não é, menino? Agora me aguardem porque vai mudar tudo. Ah, vai. 3611 é o meu número, vocês sabem disso. Agora, por que eu escolhi o 11? Meu amor, porque o 24 já era, agora é um atrás do outro. 24 já era, agora é um atrás do outro. Sensacional. Esse PTC, o que é esse aí? Partido Trabalhista Cristão. No dia da posse do seu mandato na Câmara dos Deputados, foi vestido de forma clássica. Terno creme, sapato marrom, chapéu e bengala. É uma coisa retrô, uma coisa praticamente do passado. Mas só porque eu queria que as pessoas vissem e entendessem que eu tenho muita saudade do Brasil como ele foi. Eu vou disseminar uma coisa aqui, além de elegância e das atitudes. A ideia de que a gente se transforma no que a gente quiser, afirmou na época. No seu único mandato como deputado, apresentou 55 propostas que iam desde temas ligados à infraestrutura, como o funcionamento de portos, até o controle de produtos para crianças. Mais notadamente, apresentou uma emenda constitucional que pretendia reduzir o número de deputados de 513 para 250. Para 250. Tá aí uma proposta que todo mundo apoia, eu acho. Infelizmente não foi aprovada. Por que será? Só que não apoia é os próprios ratos que vivem lá. Meu, o cara apresentar 55 propostas, puta. É bastante. Tá, eu li algumas das propostas, tá? Algumas são, cara, política brasileira. Tudo assim, bem que tem a coisa besta, mas tipo assim, de um cara que veio de estilista na TV, deputado, ele um cara que prestar, tipo assim, tinha vontade de, por mais, né? Proatividade, né? Proatividade de fazer. Mas essa de reduzir essa os aqui números é uma de deputados baita, aqui... exatamente, é uma baita. Outro projeto notável do parlamentar pretendia regulamentar a união civil entre homossexuais. A proposta visava criar a possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo constituir união homoafetiva, por meio de contrato em que dispunham sobre suas relações patrimoniais. A justificativa do projeto tinha apenas um parágrafo. Seguindo uma tendência mundial de tolerância em relação às diferenças, procura-se com esse projeto atender à reivindicação dos grupos homossexuais com vistas a integrá-los no ordenamento jurídico e caminhar para a eliminação de preconceitos em razão da orientação sexual. Mesmo com a sua homossexualidade assumida, Clodovil sempre se mostrou contra as pautas do movimento LGBT. Falou publicamente contra a parada gay, associando o evento à prostituição e ao consumo de drogas. Mesmo querendo regulamentar a união civil entre pessoas do mesmo sexo, se dizia contra o casamento gay. O que é realmente certo diante do poder superior, que a gente chama de Deus, é o homem e a mulher, porque eles geram uma outra alma que vem ao mundo. Cara, entre as visões políticas aí do Clodovil, entre as que eu citei aqui, nós temos que ele era contra as cotas raciais, ele era a favor das privatizações, contra a pena de morte, contra o aborto, contra a intervenção militar, contra a liberação de substâncias psicoativas e a favor da redução da maioridade penal. Eu concordo com todas essas opiniões. Fascista. Dele. Todas. Dois fascistas, tu e ele. Ele não tem razão aqui. Porra. Contra o aborto, tá, isso é o mínimo, né, digamos. Intervenção militar, obviamente também sou contra. Contra a pena de morte. Essa aí é que tá. Eu até... No Brasil eu sou a favor. Eu ia falar agora. Vamos, aspas, se tratando de ser no Brasil, sim, meio ruim, né? Os negros botar a culpa, é culpado sim. Imagina, meu, determinado partido que a gente já investigou, mandando prender os negros só pra meter uma pena de morte. Isso aí, tem esse perigo também, né? Mas e aí, o que mais? A favor das privatizações. Tá, depende pra quem, né? Sempre com o pé atrás nas privatizações. Mas contra as cotas raciais também, né? Tá. Totalmente certo. Cara, eu concordo com todas. Eu não tenho nenhum tipo de remorso, não carrego nas costas nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, coisas mal resolvidas com a minha mãe, que foi a minha grande perda e tal. Portanto, faça a mesma coisa, viva bem com as pessoas que estão por perto de você hoje, para que um dia, quando elas forem, e elas irão, porque todos nós iremos, não existe, é bobagem fugir desse assunto. Essa coisa boba, como antigamente as pessoas... Aquela doença maligna não falavam câncer, não é a palavra que traz câncer. Câncer é câncer. Agora, a morte é a mesma coisa. A morte, aliás, é o grande encerramento de uma vida. Se você viver bem,
com certeza você terá um grande aplauso, será recebido de braços abertos por Deus. No dia 17 de março de 2009, após uma batalha contra o câncer e problemas de pressão cardíaca, Clodovil foi encontrado morto em seu quarto em Brasília. A causa da morte foi registrada como acidente vascular cerebral. O velório ocorreu no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e o sepultamento teve lugar no dia seguinte à morte no cemitério do Morumbi, na capital paulista. Clodovil Hernandes foi diagnosticado em 2005 com um tumor maligno na próstata. Ele retirou o tumor em uma cirurgia e não precisou fazer tratamentos complementares. Em junho de 2007, Clodovil havia sofrido seu primeiro AVC. Ele estava em Brasília quando sentiu uma dormência no lado direito do corpo e dificuldade em mexer as mãos. Voltou para São Paulo, onde ficou internado no Hospital Sírio-Libanês. O derrame foi uma decorrência, de acordo com os médicos, de um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Em agosto de 2008, passou por mais uma cirurgia em decorrência das deficiências na próstata. Após a cirurgia, durante a recuperação, o estilista e deputado sofreu uma embolia pulmonar. Em 2009, o segundo AVC teria ocorrido, mas dessa vez seria fatal. Um dos biógrafos de Clodovil afirma em entrevista que o deputado estava sofrendo pressões e sendo ameaçado devido às suas posições políticas. Pessoas próximas ligadas a Clodovil dizem que ele havia descoberto 4 dias antes de morrer que seus funcionários estavam desviando dinheiro de seu gabinete. O fato teria deixado o parlamentar muito abalado e que o fato pode ter contribuído para o aumento da pressão arterial e, em consequência, ter causado o AVC. Cara, ele tinha diversos problemas de saúde aí, né? Pô, ele passou por vários perrengues aqui, né? Contendo, inclusive, um AVC anterior ao AVC que, teoricamente, causou a morte dele. Então, realmente tinha um estado aí que ensejava já um segundo AVC, de repente. Sim. E somado a isso, temos aqui, então, essa descoberta que ele fez 4 dias antes de morrer, que ele descobriu que os funcionários dele estavam desviando dinheiro do gabinete dele para eles mesmos. Sendo ele esse cara que ele se mostrou, né, nas campanhas e tal, correto e tudo mais, isso aí realmente pode abalar ele. Sim, né? Porque, e ele disse... Ainda mais sendo dentro do gabinete dele. Ele... Exato. Né? E ele revelou para pessoas próximas que ele pretendia demitir todo mundo e denunciar esses esquemas aí, porque ele não estava envolvido. Ele não estava... Sim, ele ficou sabendo... Estavam roubando ele. Sim, estavam roubando ele. Isso deixou ele estressado. Sim. E pode ter... Certamente ele confiou em pessoas, provavelmente pessoas até indicadas pelo partido, talvez, já por ele não ter histórico político, né? Sim. E essas pessoas devem ter pego a verba do gabinete e ter... Exato. Mas, cara, a gente já falou isso aqui antes, mas sempre quando a gente tem política no meio, as coisas nunca são tão simples assim, né? Uma vez que temos algumas evidências, inclusive denúncias oficiais... de que, na verdade, o Clodovil foi assassinado. Ah, mentira. Por uma pessoa próxima a ele. Então aquele lance todo que tem dele ter sido encontrado morto por ele, não é bem por aí. Calma, vamos chegar lá. A cozinheira foi uma das últimas pessoas a falar com Clodovil. A última conversa que tiveram foi no domingo, onde decidiram qual seria o cardápio do jantar que seria realizado na terça para o então presidente da Câmara, Michel Temer. O prato principal seria vitelo e a sobremesa, marrom glacê. Nunca comi marrom glacê. O que é marrom glacê? Pra mim, marrom glacê é tipo, era cobertura. Vitelo é novilho, boi jovem, assim, né? Sim. Mas marrom glacê não sei o que é. Não sabe, Boris, também? É, Boris, e aí? É tipo uma goiabada. Ah, ô meu. Isso aí é brincando. Ô Boris. Tá sabendo muito sobre certamente a gente diz que não sabe, tu inventa qualquer coisa e a gente vai comprar. Acho que os dois são ignorantes mesmo. Porque eu falar, como eles não sabem. Sim. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas da manhã do dia 17 de março de 2009, o marido da cozinheira, que também era funcionário da casa, entrou no quarto de Clodovil para levar a cachorrinha Castanhola para tomar um remédio. Quando abriu a porta, viu a cena. Clodovil estava caído no chão, com uma marca na testa, vomitado e desacordado. Para Renata, a queda não seria o suficiente para causar a marca na testa e os sangramentos. A cama não era alta e o tapete onde o Clodovil caiu era muito espesso.
Tem fotos ali do local mesmo, no dia do crime, que mostram umas manchas de sangue no chão ali. Sim. Aí não sei se foi dado o dia, foi outras manchas de sangue, mas tinha mancha de sangue de fato ali. Porque convenhamos que tu cair da cama, mesmo que tu, sei lá, se vire e caia de cabeça no chão... Mas tem outra coisa que ela falou que também, a cama dele era bem baixa, eu já vi as fotos do quarto lá, a cama era bem baixa e o tapete que ele tinha do lado da cama era dessa grossura, era assim, alto. maciozão, assim, botava a mão e afundava, assim. Então é impossível ele ter tido um AVC, caído da cama e batido a cabeça. Impossível. Então... Nem ele batendo a cama, sei lá, num criado mudo do lado, faria tanto, porque ia até dar uma amortecida, né? Porque ele ia girar e bate, não caía nem de frente, talvez, sei lá. Até hoje não acredita que a morte tenha sido causada por um AVC, como consta no atestado de óbito. Para mim, ele foi agredido, afirma Renata. Cara, é curioso que essa empregada dele aí, que trabalhou na casa por muitos anos, por 6, se eu não me engano, ela conheceu o Clodovil em Ubatuba mesmo, pedindo autógrafo para ele quando ela era criança. Então, em 1980, ela e a mãe dela pediram autógrafo para o Clodovil. Aí, muitos anos depois, em 2004... quando ela tinha aí já mais idade, ela viu um anúncio no jornal de Ubatuba lá, preciso de ajudante na casa, cozinheira e tal. Uma vaga de trabalho na região. Faxineira 3 vezes por semana. Sim. O salário era de 400 por mês, pouco, né? Pô, em 2004? Mas é pouco. Aí, cara, ela conversava bastante com o Clodovil, acho que caiu nas graças dele lá, realmente gostou da mulher bastante. E ele ensinou ela a cozinhar, por isso que ela se tornou cozinheira. Depois ela não sabia cozinhar, mas ele foi lá e ficaram testando receitas juntos. E que legal. tiveram uma relação bem próxima, sim, né? Sim. Então acho que o que ela fala, assim, tem um fundo de verdade, justamente por ela ser tão próxima. Tem um peso. Ela gostava dele, né? Por óbvio. Isso. Havia mais uma pessoa na casa naquela noite. A cozinheira afirma ter visto uma pessoa saindo do quarto de Clodovil às 4 horas da manhã e que há chances dessa pessoa ter sido a responsável pelos ferimentos do estilista. A cozinheira diz ainda que o motivo que poderia ter levado ao assassinato de Clodovil foi o fato dele ter descoberto que seus assessores estavam desviando as verbas do seu gabinete e que pretendia demitir todos e denunciar o esquema. Ele falou que ia chegar uma visita, essa pessoa tocou, o porteiro interfonou, dizendo que a pessoa tinha chegado. Chegou uma pessoa, essa pessoa foi a última que fez a visita ao Clodovil? Foi a última. Que horas essa pessoa chegou? 6 horas. Essa pessoa era desconhecida de vocês, do Clodovil, ou conhecida? Conhecida, já tinha ido lá várias vezes. Conhecida mais do Clodovil, conhecida mais de você e do Mais do Clodovil. Como que você sabe que o Clodovil conhecia ele? Porque ele ia lá frequentemente, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana. Esse homem, homem ou mulher? Homem. Morava em Brasília ou em São Paulo? Morava em Brasília. Como você sabe? Eu sei porque ele trabalhava na Câmara. Quantas vezes aquele homem, o mesmo homem da última vez que esteve lá, frequentou? Que eu cheguei a ver, que eu cheguei a receber, pelo menos umas 8 vezes. Aí tocou a campainha, aí eu autorizei o rapaz subir, porque já estava autorizado pelo Clodovil. Aí ele subiu, tocou a campainha, meu ex-marido abriu a porta, a gente levou ele até o quarto e a gente foi servir água e café. E eles tomaram e ficaram no quarto conversando. E eu fui embora. Me despedi dele normal, fui no quarto, falei, tô indo. Ele falou, vai com Deus. E no dia seguinte, às 7 da manhã, entrei e fui me trocar, fui vestir meu uniforme. Aí meu ex-marido foi até o quarto para pegar a cachorrinha dele, a Castanhola. Porque a Castanhola estava doente, ela estava tomando medicamento de 12 em 12 horas. E ela tinha que tomar o remédio às 7 horas da manhã, assim que a gente chegou. Aí ele foi no quarto para pegar ela. Quando ele chegou no quarto, o seu Clodovil estava caído do lado da cama e a cachorrinha debaixo da cama, muito assustada. E ele chamou para ela vir para tomar o remédio e ela não veio. Aí ele foi na área de serviço e me chamou. Renata, corre, o seu Clodovil está caído no chão. Tá dormindo no chão. Eu falei assim, uai, como assim dormindo no chão? Ele nunca deitou no chão, nunca vi ele deitar no chão. Aí eu falei assim, não, eu vou lá ver isso, tá estranho. Aí fui até o quarto. Quando cheguei até o quarto, eu vi que ele não estava deitado no chão, ele estava caído no chão. E que as coisas no quarto estavam fora de lugar. Quais coisas? O banquinho que ficava do lado da cama dele, e com o telefone, estava fora do lugar, estava caído como se ele tivesse tentado alcançar. Embaixo de um móvel que tinha, um móvelzinho na mesinha de cabeceira, tinha mancha de sangue no tapete, o tapete era claro, e ele tinha um hematoma muito grande na testa. Muito grande? O quê? Uma mancha pequena? Não, um galo mesmo. Ele tinha um galo na testa, do lado direito. Ele estava nu? Estava. Caído. Como estava o corpo do lado da cama? Estava caído, com o braço esticado,
a cabeça virada, ele tinha vomitado e tinha essa mancha de sangue e ele estava inconsciente. A gente tentou chamar, aí eu vi que ele não respondia, aí corri para chamar o socorro. Quando a médica o examinou, falou assim, olha, é possível, ela passou o rádio para onde ele ia ser recebido e falou possível traumatismo craniano ou AVE. Ela fez os testes nas mãos e nos pés dele, né, os testes de reflexo, e ele não respondia. Aí os bombeiros fizeram os procedimentos que tinham que fazer e o removeram para o hospital. Você tem dúvidas ainda da morte dele? Tenho, vou ter para sempre do que aconteceu. Você acha que a polícia não investigou o caso? Não investigou. Acho não, tenho certeza. Não investigou nada. Quer dizer, foi dado diante do laudo da necrópsia? Aliás, não foi feita a necrópsia? Não foi feito, não. Certeza? Absoluta. Não foi permitido. feito? Não foi permitido. O assessor na época não permitiu fazer a autópsia, necrópsia. Quer dizer, foi dado o atestado de óbito? Sim. Foi dado como AVC? Como AVC, hemorrágico, pronto. Só, mais nada. A quem poderia interessar a morte de Clodovil na época? A quem administrava os valores que ele tinha. Porque era liberado e ele tinha várias pessoas que tinham procurações para movimentar dinheiro para ele, movimentar a vida dele toda, pessoal, procurações, né? Então ele tinha. Então eu acredito que essas pessoas se beneficiaram. Então esse negócio dos esquemas aí que ele descobriu do gabinete dele, que ele ia denunciar, que tinha deixado ele muito estressado e tal, isso pode ter causado AVC, mas também como pode ter sido motivo para os funcionários quererem a morte do Clodovil. Sim. Pode ter sido. Talvez. Talvez. Quem sabe? Só que, cara, tem mais uma pessoa, uma celebridade, que denunciou que o Clodovil ele poderia, na verdade, ter sido morto e não sofrido um AVC. Né? Que foi ninguém nada menos que um amigo pessoal do Clodovil, chamado Ronaldo Esper. Outra pessoa próxima de Clodovil que afirma que ele foi assassinado foi o também estilista Ronaldo Esper. Você deu uma notícia, César, que você não percebeu. Sim. É a redução do número de componentes do Congresso. Você sabe de quem era esse projeto? Não. Do Clodovil. E você sabe por que o Clodovil foi assassinado? Por causa desse projeto. Ele foi assassinado? Aí fica provado que nós, costureiros, não somos apenas futilidade. Agora vão levar o louro da vitória, depois que mataram o homem, com essa história aí, com a redução. Esse projeto era do Clodovil e por esse negócio ele foi sacrificado. Olha, e por falar em Clodovil, eu tenho certeza que ele adoraria ter feito esse vestido que a gente vai mostrar agora da Beyoncé. Após a polêmica, jornalistas entraram em contato com o estilista, que explicou o que disse ao vivo no programa. Esper afirmou que Clodovil era muito inteligente e que os outros deputados não estavam aceitando uma bicha inteligente. E que seu projeto para a redução do número de congressistas estava incomodando muita gente e, por isso, resolveram assassinar Clodovil e enterrar o projeto. Esper afirmou que um derrame cerebral sai sangue, mas não afunda o crânio. A cena do crime foi toda modificada. A empregada sabe, todo mundo sabe. Cadê o dinheiro do Clodovil? A empregada do Clodovil é testemunha que o corpo foi removido e trazido de volta, que o boletim de ocorrência tinha sumido. Ainda no final da conversa, concluiu que há várias versões para a morte do Clodovil. Eu aceito a versão de um garoto de programa que foi usado por um político para matar ele. Eu acho que muita gente que me encontra na rua falou, Ronaldo, eu nunca pensei, depois que você falou, eu comecei a pensar. Eu nunca pensei, Você realmente. nunca pensou? Nunca pensei, porque ele vivia com problema de pressão alta, a AVC era uma possibilidade mesmo, né? Ter um AVC, Mas cair da escuta, cama, bater a cabeça, eu perdi minha sogra dessa Mas maneira. a sua sogra estava sabe? numa cama de 40 centímetros, com Não carpete sei, de essa 20, cama normal. de 20 de não sei, altura. não, carpete de 20 não tinha, Carpete de com 20 de altura, certeza. 40, tudo macio como o Clodovil gostava. 40 centímetros E afundamento dá o quê? craniano. Dá o quê, Ronaldo? Isso aqui, a altura desse sofá, mais ou menos? 40, acho que é isso, mas fora o tapete, Fora né? o tapete, Tem quer mais dizer, uma coisa. não tinha E como- afundamento craniano? Isso consta no atestado, é isso? É o que consta, não parece, né? Agora, com afundamento craniano... Em outra oportunidade, o estilista afirma ter recebido uma ligação que o fez temer por sua vida. Ronaldo Esper já havia anunciado em seu canal no YouTube que faria uma participação especial em um filme sobre a morte de Clodovil. Mas em uma live no dia 22 de maio, revelou que recebeu um telefonema
que o fez desistir do projeto. Recebi o telefonema de uma pessoa e é um negócio perigoso. Não vou, não. Aí tem máfia. A máfia do mal. Numa dessas ele só ficou com medo de processo e meteu esse louco aí. É. Digamos que o Ronaldo Esper... Desculpa. Digamos que o Ronaldo Esper ele é um cara que busca holofotes, talvez. É, exatamente. Mas ele trouxe uma informação aqui que eu não sei se a gente tem aí, se é verdade ou não, de que, de fato, um AVC pode sair sangue, mas não afunda o crânio. Exato. Né? E ele cair um tombo da cama, eu acho que também não afundaria. A morte do Clodovil ela é mal explicada mesmo, porque a gente não tem autópsia, eu não conheço autópsia pelo menos. Sim. Existe esse afundamento no crânio aí que foi relatado pela empregada e pelo marido dela lá, que assistiram, pegaram ele, né? Sim. Na manhã aquela. E realmente não se justifica, cara. Um hematoma na testa. Eu acho bem pouco provável. Ela disse que tem marcas no braço também dele, assim, como se alguém estivesse segurando ele e tal. A questão ali, ele até trouxe a questão do garoto de programa e tal. Sim. Talvez o garoto de programa tenha batido na cabeça dele. O garoto de programa estava envolvido em alguma coisa, foi contratado. Não, tá aí tudo bem, podemos, mas tipo, realmente um tombo da cama... Não, difícil. Não, complicado, né? Tá. Aí, cara, tem dois vídeos aqui que é um dos biógrafos do Clodovil, que ele fala dessas ameaças que ele estava sofrendo, que ele realmente estava sofrendo ameaças, que tinha pessoas que estavam mexendo nos remédios dele para mudar, fazer ele dormir durante o dia e ficar acordado de noite. Então o biógrafo ele não descarta o assassinato, sim, mas não descarta o AVC também. Sim. Então podem ter tentado matar o Clodovil e essas tentativas podem ter causado AVC. É isso que ele fala. Sim. Em 17 de março de 2009, morria Clodovil Hernandes. Não teve filhos e não nomeou herdeiros para sua herança. Em seu testamento, o estilista, apresentador e deputado federal propôs a criação da Fundação Isabel Hernandes, em homenagem à sua mãe, que teria como sede a mansão de Clodovil em Ubatuba. Dentro da casa, haveria um orfanato que abrigaria apenas meninas, onde elas receberiam comida, abrigo e seriam capacitadas para o mercado de trabalho. Mas por dificuldades financeiras e judiciais, o sonho de Clodovil não foi realizado. O processo de inventário continuou em andamento devido à alegação de um dos funcionários da casa, que afirma que tinha uma união estável com Clodovil. Construído em um local privilegiado em cima de um morro, o imóvel de quase 5.000 metros quadrados era exótico como seu dono. 12 banheiros, piscina, hidromassagem, sauna, lago, capela, além de um vaso sanitário ao ar livre com vista para o mar e passagens secretas. Palco de festas requintadas. 12 anos depois da morte de Clodovil, a mansão se encontra abandonada e tomada pelo matagal. Clodovil chegou a viver no local com 6 empregados, um mordomo, uma arrumadeira, 2 jardineiros, um segurança e uma pessoa que cuidava dos 14 cachorros da raça Pug. 14 pugs. Uma falda não é um pug? Não, uma falda é um bulldog francês. E eu já não aguento, imagina 14. Após a morte de Clodovil, a mansão nunca mais foi habitada. As deteriorações e infiltrações afastaram possíveis interessados. Estimado em 1,5 milhão de reais, o imóvel já desvalorizou mais de 40%. Não houve compradores nos 2 primeiros leilões, e em 2019, a casa foi arrematada por R$ 750 mil, mas o comprador desistiu e pediu na justiça o dinheiro de volta. A advogada de Clodovil, Maria Hebe Queiroz, comentou sobre o seu testamento e sua intenção de criar a Casa Clô. Em entrevista, a advogada disse que Clodovil não deixou nenhum bem e passava por dificuldades financeiras. Seu salário era reduzido pela metade em função de pagamentos de empréstimo consignado em folha, e que, após feitos os cálculos, ele havia deixado mais dívidas do que bens. Ele não tinha nada. O Clodovil gastava muito. Ele dizia que não tinha juízo. Ele sempre foi descontrolado. Se ele não tivesse ficado doente, talvez já tivesse criado a instituição, disse Maria Hebe. A advogada afirmou que conhecia Clodovil desde 2004 e que ele não tinha contato com nenhum parente.
Em 27 de março de 2009, 10 dias depois da sua morte, 3 de seus projetos foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça em sua homenagem. A obrigatoriedade das escolas divulgarem a lista de material escolar 45 dias antes da data final para a matrícula, a criação do Dia da Mãe Adotiva, uma homenagem à sua mãe adotiva Isabel Hernandes, e a obrigatoriedade da menção dos nomes dos dubladores nos créditos das obras audiovisuais dos quais eles tenham participado. Sem nada. Como eu sou de outra época, eu aprendi em casa, humildemente, com uma família muito pobre, a obedecer à família e saber a importância que a família tem na casa. Evidente que se eu quisesse ter constituído uma família, eu teria constituído, mas eu nunca enganaria uma mulher, porque depois eu me dei conta de que eu vim ao mundo para enfrentar a mulher. Essa é a minha missão e foi por isso que eu me tornei vitorioso. Porque eu descobri mais tarde que a mulher é a representação máxima de Deus no mundo, porque ela simboliza a beleza. Não há como contrariar isso. Não é... Mesmo porque vocês estão aplaudindo a mãe de vocês, porque nenhum de nós teria nascido se não houver a mãe. Então eu não sei porque esta luta para provar o quê, se nós somos filhos de heterossexuais. Eu não pedi para ser nada. Eu não permito esse assunto comigo, porque esse assunto nenhum ser humano tem o direito de falar comigo. E se puser o dedo no meu nariz, eu mordo o dedo. Todo mundo já sabe disso. Porque esse assunto eu estou guardando para Deus, porque Ele me explicará com certeza. Agora, como explicou para Leonardo da Vinci, para Garcia Lorca, para Gore Vidro, para Santos Dumont, para toda essa gente que, embora com uma preferência sexual, foram gênios no mundo, mas que não sabiam que isso acontecia. Agora, nós temos uma pretensa liberdade que nos permite falar diante de todo mundo, mas isso não é liberdade, está se transformando em libertinagem. Essa parada gay, por exemplo, eu nunca iria a ela e as pessoas pensam que eu sou contra. Não, é que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu aprendi a ser assim. Eu tenho orgulho de ser o que eu sou. Bom, tá aí então o caso do Clodovil Hernandes. Duas teorias: ou ele sofreu um AVC aí devido pelas perseguições que ele havia sofrido, da descoberta que estavam roubando ele e o gabinete dele, desviando dinheiro. Ele já tinha problemas de saúde, já tinha sofrido um AVC anteriormente. Sim. Então tudo isso pode ter ajudado a ter mais um AVC que dessa vez foi fatal. Pode. Ou segundo o biógrafo dele e a própria cozinheira que trabalhava com ele pode ter sido assassinado, né, por uma pessoa que estava se relacionando com ele na noite anterior, que saiu da casa às 4 da manhã. Quando ela chegou lá, ela viu uma marca, um hematoma na cabeça, sangramento, coisa que não é comum num AVC, né, sangrar para fora da cabeça, assim, hematoma. Então tem essa situação do possível assassinato. Ronaldo Esper também falou. Ronaldo Esper não deu nenhuma evidência sobre nada. Sim. Ele só falou que pela lei aquela de reduzir os deputados, que obviamente ia incomodar muita gente. Ia, total. Porque, né, sabe como é que funciona a política brasileira. Isso. Mas, cara, bem interessante essa história do Clodovil. Eu nem sonhava que existia a possibilidade de ser, tipo, um assassinato. Sim. Tem alguns pontos estranhos aí, né, de fato. O fato dele ter caído da cama... e aí, vamos dizer assim, isso ter causado... O AVC caiu da cama e morreu, mas tipo aí, como é que justifica toda a quantidade de sangue, o afundamento do crânio, convenhamos, o cair da cama, pode ser a cama... Talvez um beliche, acho que não dá esse problema todo. Era um tapete fofo embaixo. Sabe? Então fica estranho. Tinha uma pessoa, de fato, antes com ele na noite. Sim. Minimamente esquisito. E foi só, pelo que eu entendi, que foi só 2 anos depois, né, dele ter... ganhado a eleição. Sim, ele foi eleito em 2006 e morreu em 2009. 2006. Começou em 2007 no mandato. Sim. Acontece no final do ano. 2007 ele começou, morreu em 2009. Sim. Dá pra dizer que ele estava incomodando muita gente com as posições políticas dele. Ele, por ser uma pessoa homossexual e ser contra todas as pautas. Exatamente. E, inclusive, ter posições reacionárias e conservadoras em certo ponto, assim, né? Bom, qualquer uma das duas possibilidades são bem possíveis, mas há pontos a ser questionados aí, né? Tipo, pra mim, essa questão da quantidade de sangue, o crânio ter sido afundado, ele ter marcas no corpo, fica meio assim. Sim. As marcas no corpo, vamos lá, tentar aqui trazer uma explicação. Ele tava com um cara lá, um garoto de programa, o cara deixou marca nele, mas tudo bem. E aí, caiu da cama, bateu a cabeça ao ponto de afundar o crânio? Uhum. Não, né? Suspeito, minimamente suspeito.
Deixo essa pro público, então, decidir o que vocês acharam, se a teoria primeira ou a segunda é mais provável. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso e também deixem sugestões de casos pra gente investigar. Menos a facada do Bolsonaro. A morte da Marielle. Eu já entendi que vocês querem esse caso. A gente vai fazer um dia, mas... Morte da Marielle também. Morte da Marielle também, óbvio. Então esse não precisa pedir mais. Tá anotado. Não, boa. Não precisa mais pedir esses Isso, dois. tá Esses anotado. dois a gente Obrigado. sabe. Então, pessoal, na próxima semana, um novo caso e um novo mistério. Até a próxima. Boa. Yes! Qual é o próximo? Foi bom o episódio, né? Foi bem legal.